época de final de ano chegando e a gente sempre tem algumas preocupações, já que as crianças estão de férias, né? E tem outros questionamentos. Por isso a gente veio conversar com o Tenente Edson aqui do Corpo de Bombeiro, que vai passar algumas dicas e sugestões para os pais tomarem cuidados nesse período do ano. Tenente Edson, vamos começar alertando os pais então em relação às crianças nesse período do Natal, com as árvores de Natal, né? Os piscas-piscas. Quais são as recomendações que você daria? Bom, é importante os pais ficarem alerta com essas crianças, principalmente no acionamento desses pisca-piscas, a utilização da corrente elétrica, de tomadas, né? Crianças menores sempre um pouco mais curiosas, às vezes utiliza ali de forma errada. Lembrar também dos presentes que tem a faixa etária específica para cada criança, né? Cada faixa etária de criança, para esses pais se atentarem a isso, a identificação do fabricante, para não poder ter esse perigo de uma criança menor fazer uso de um brinquedo que não é propício para a idade dela e ela acabar engolindo ou sofrendo algum acidente com esses brinquedos. É importante também nesse final de ano, a gente percebe muito que os lagos, os rios, piscinas, onde os pais, as professoras, né, final de ano, sempre está levando essas crianças nos clubes, nos balneários aqui da cidade, da região. É importante ficarem alertas com relação ao perigo, né, que as águas causam, né, que a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Do mais, os adultos, né, com relação ao trânsito, com relação ao excesso de bebidas alcoólicas, aos fogos do final de ano, né, a gente vê muitos acidentes com fogos de artifício. Então esses aspectos aí a gente sempre relembra a população para ficar um pouco mais alerta e ficar vigilante com relação a isso. E em relação à água, acho que os cuidados são não só para as crianças, quanto com os adultos, né? A gente vê que tem uma grande incidência aqui de afogamento na nossa região, onde os adultos costumam, às vezes, misturar o álcool, né, com a água. Algumas pessoas, às vezes, não sabem nadar. Nessas situações, qual seria a recomendação e os primeiros socorros? Bom, a gente percebe que, realmente, a maioria dos acidentes que acontecem em meio líquido, né, tanto em rios, lagos, piscinas, a maioria dos acidentes ocorre com adultos, homens, jovens, né? Então, que 20 a 35 anos de idade é a maior incidência desse tipo de acidente, principalmente pelo espírito aventureiro, o uso de bebidas alcoólicas, como você mesmo disse, e aquela sensação de que está tudo controlado. Quando a gente fala de água, isso não existe um controle 100%, então é muito importante ficar atento com relação a isso. É importante lembrar que se ocorrer, a gente participando de algum evento no lago ou numa piscina, é importante ter consigo ali alguns métodos de fortuna para caso tenha algum afogamento, a pessoa conseguir fazer o resgate. Uma vara, um cabo, uma corda com uma garrafa PET amarrada, boias ali próximo. Isso tudo faz com que, se tiver um princípio de afogamento, a pessoa que está ali fora consiga lançar para essa pessoa que está se afogando ali e consiga fazer o resgate. O afogamento ele é muito rápido, então a gente não tem condição de acionar rapidamente um serviço de emergência como o Corpo de Bombeiros para chegar até o local. Normalmente é afastado, nesses rios, lagos, é um pouco afastado da cidade, e para poder fazer o resgate. Então é importante que as pessoas se previnam, deixem ali próximo, marquem o local do banhista, um local específico com menos perigo, com água até a cintura. Isso tudo evita acidentes. Deixe sempre ali próximo esses materiais que eu disse, corda, cabo, boias, para poder fazer o resgate caso ocorra algum princípio de afogamento. Falando ainda em primeiros socorros, né, dando dicas aqui para os nossos telespectadores, voltando um pouco aos brinquedos, como você falou, a questão da faixa etária. Às vezes vem uma peça menor, a criança insiste em colocar na boca e pode causar, né, ali. Qual seria o procedimento que o pai tem que ter? Ele pode apertar a barriga? Como é que faz nessa hora? É importante falar sobre isso. Existem algumas manobras de desobstrução de vias aéreas que é muito importante os pais conhecerem. Principalmente crianças menores que às vezes nem se alimentam ainda, bebês, né? É importante que, se caso engasgar ou afogar com a própria saliva ou com leite, colocar a criança de cabeça para baixo, e dar tapas nas costas dessa criança, de forma que o líquido ali consiga descer. Se for crianças maiores ou até mesmo adultos que se engasguem com algum pedaço de alimento ou até mesmo com um pedaço de brinquedo, a compressão ela é feita aqui na região do externo. A pessoa vem de costas, aperta aqui na região do externo, aqui bem na boca do estômago, né, que a gente costuma falar, aperta e faz as compressões assim, até com uma certa intensidade e para cima.
de maneira que a pessoa consiga expulsar esse corpo estranho das vias aéreas. É um procedimento muito simples, a gente vem fazendo cursos, inclusive com a população. Nesse ano de 2017 nós capacitamos aí mais de 100 pessoas aqui na cidade, mostramos essas pessoas os princípios básicos dos primeiros socorros, e a gente também está aberto à população para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa atividade, poder chegar aqui no Corpo de Bombeiros. A gente pode estar ensinando também com mais efetividade essas pessoas. Para finalizar, Tenente Edson, última dica e sugestão aqui para os nossos telespectadores em relação a incidentes de carro aqui na cidade. A gente voltando a falar, sabe que as pessoas costumam às vezes misturar, né, o álcool, direção, que são duas coisas que não combinam. Caso a pessoa passe e veja um acidente, qual seria o procedimento? É muito importante as pessoas que se depararem com um acidente entrar em contato imediatamente com o serviço de emergência, fechar o local, proteger o local para sinalizar aquele local do acidente, para evitar um novo acidente. Sinalização é muito importante. Conversar com essa vítima, saber qual que é o estado dela, passar essa informação para o atendente ou do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, para ele saber como que está prosperando essa evolução desse acidentado ali. A partir daí são vários fatores, né, que vai determinar o tipo de atendimento que vai ser. O principal que a gente recomenda é não mexer nessa vítima, deixar ela em estado que ela ficou. Várias formas de transporte equivocado a gente vê que causa maior dano a essa vítima. É importante que entre em contato imediatamente com esse serviço de emergência, e a gente a partir daí vai dar orientações para essa vítima, né, para essa pessoa que está ajudando essa vítima, para ela proceder até aguardar esse resgate imediato. Tá bom, muito obrigada então pelas suas informações. Lembrando que sempre é bom prevenir, né, do que remediar antes que chegue a essas situações fatais.